Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Ô irmão, foi um amém tão fraco, depois de uns hinos tão fervorosos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agora é a Assembleia de Deus. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, levante-a e dê um glória a Deus pelas Sagradas Escrituras. Vamos abrir o livro de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos, com a graça do Senhor, meditando e aprendendo Atos 2. Estamos caminhando com riqueza de Deus para nosso enlevo, para nosso crescimento espiritual. Atos 2, 14 até o 21. Atos 2, 14 a 21. Quem achou, diga um amém forte. Eu leio os números ímpares e vocês leem os números pares. Leitura responsiva. Amém? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, todos. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, todos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todos dizem: amém. Amém. Que bênção. Podeis assentar, irmãos amados. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar estudando sobre Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem que toda a Escritura é divinamente o que, irmãos? Inspirada. E proveitosa. Toda a Bíblia tem um proveito, tem uma edificação, tem uma revelação, tem um conhecimento a nos comunicar. E meus irmãos, nós estamos aqui ainda no dia de Pentecoste. Naquela grande festa, onde estava o povo reunido em Jerusalém, e naquele dia desceu às 9 horas da manhã, ou à terceira hora do dia, porque 9 horas da manhã lá correspondia à terceira hora do dia, que eles começam a contar de 6 da manhã, e aqui nós vemos que o Espírito Santo foi derramado, e chamou a atenção de todos. Chamou a atenção, porque quando é um verdadeiro Pentecoste, atrai as pessoas a Cristo. Um verdadeiro Pentecoste atrai as multidões. Hoje nós tivemos um culto no gabinete pastoral, como sempre temos, e nós falamos que existem muitas nuvens que querem esconder Cristo do povo. Mas Deus vai soprar o vento e essas nuvens vão ser dissipadas e a luz de Cristo vai aparecer para as multidões. Então, irmãos, nós vemos aqui, vamos aprender alguma coisa. Nós vemos que eram quantos crentes, irmãos, quantos discípulos que estavam no cenáculo. Vê se vocês recordam. Quantos eram, irmãos? Quase 120 discípulos. 120 discípulos. Mas apóstolos só eram 12. Um se desviou. Quem foi o apóstolo que se desviou? Judas. Mas foi substituído. Por quem?
Matias. Então volta ao número dos 12. E quando o Espírito Santo é derramado, eu não sei por quanto tempo aqueles 120 ficaram manifestando o dom de Deus, falando em línguas, conforme nós aprendemos que não eram línguas comuns, mas era glossolalia. Os irmãos estão lembrados? Ali houve 2 milagres. O milagre da glossolalia, que foi eles falarem em línguas que eles não conheciam, não é? A glossolalia. E também a xenolalia. Houve 2 milagres ali. A glossolalia é a graça de Deus de falar em uma língua que você não conhece. Para você é xenolalia. Mas se tiver alguém presente e entender na sua língua, então está acontecendo um outro milagre, que é o milagre da xenolalia. É você falar em glossolalia, é você falar numa língua desconhecida. Para você não estudou, você não conviveu, você não aprendeu, é glossolalia. Mas se tiver alguém presente que conheça algumas línguas, e ele entender aquela língua, então já não é glossolalia para quem fala, mas é xenolalia para quem ouve. E nós já falamos isso, irmãos, nós já falamos que esse milagre pode acontecer. Você falar em línguas estranhas que você não conhece, e alguém presente conhece uma língua, que a língua que você está falando para você é estranha, mas não é estranha para aquele que está presente. Foi o que aconteceu no dia de Pentecoste. Houve glossolalia, os apóstolos falaram numa língua que eles não conheciam, e houve glossolalia e houve xenolalia, que foi gente de 16 nações que estavam ali, entenderam os apóstolos, porque eram línguas que eles conheciam. Glória a Deus. Então, irmãos, mas eu não sei quanto tempo passou. Eu também falei para vocês que a glossolalia, ela é geralmente glossolalia é glorificando a Deus em outras línguas. Glória a Deus. Nós falamos isso para vocês, que geralmente línguas estranhas, quando você se alegra no Espírito, então você manifesta o dom de línguas. E essas línguas estranhas geralmente é glorificação a Deus. É a sua alma alegre glorificando a Deus em línguas espirituais. Nós falamos também que existe o dom de língua, de variedade de línguas. Isso aí já é outra história. Paulo disse que no culto, variedade de línguas só se pode falar 2 ou 3. Porque exige o quê? Se alguém se levanta entregando uma mensagem em línguas, já não é mais mistério com Deus, é uma mensagem para a igreja. E precisa que haja o quê? Quando alguém se levanta com uma mensagem em línguas para a igreja, é necessário que haja o quê, meus irmãos? Intérprete, o dom de interpretação, que está raro. Mas eu quero dizer com muita segurança, vai voltar. Quem crê nisso, irmãos amados? Vai voltar. Mas vai mesmo, vai voltar. Não se preocupe não, que quem já viu vai voltar a ver, e quem nunca viu vai ver. Vai voltar também a graça de cantar em hinos espirituais, que é cantar um hino em línguas, que era muito comum na igreja primitiva, e está em Coríntios capítulo 14, e vai voltar a ver hoje em dia. E era comum também no início do movimento pentecostal. Era comum no culto alguém se alegrar no Senhor e começar a cantar o hino em línguas. Uma glossolalia cantada. Aleluia! Louvado seja Deus. E eu estou dizendo pela fé, vai voltar abundantemente na igreja. Vai ou não vai, irmãos? Vai voltar. É a coisa mais linda do mundo, é um hino em línguas estranhas. Pastor, e tem na Bíblia? Isso tem. Não está no script, mas eu vou mandar para vocês
1 Coríntios 14, vamos abrir por gentileza, sobre hinos espirituais. Glória a Deus, deixe-me ver aqui, capítulo 14, versículo, glória a Deus, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo número 15, por favor, muito obrigado. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Para um pouquinho, Paulo disse que nós temos duas formas de orar: orarei com o Espírito, ou em outra tradução diz orarei em Espírito. Quando é que eu estou orando em Espírito? É quando eu estou, é o Espírito Santo que está tomando minha língua, o Espírito Santo está tomando, se utilizando, ele não está tomando a consciência, mas ele está se utilizando da minha consciência, e eu estou orando em línguas. Orarei com o Espírito, mas ele disse, mas orarei também com o que, meus irmãos? Entendimento. Quando é que eu estou orando com o entendimento? Quando é que eu estou orando com o entendimento? Quando eu levanto a voz em português, com a minha inteligência, e eu oro em português. Quem é inglês, ora em inglês. Quem é britânico, quem é estadunidense, quem é africano na sua língua. Então, orar com o entendimento é orar no seu vernáculo, é orar na sua própria língua. Mas ele diz, orarei com o Espírito e orarei com o entendimento. As línguas também, elas servem para a oração. É coisa linda quando você está orando em português e de repente Deus te toma em línguas e você está intercedendo pelos problemas que o Espírito Santo sabe melhor do que você. Orarei com o Espírito e orarei com o entendimento. Prossiga, por gentileza. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Quando é que nós cantamos com o entendimento? Quando é que nós cantamos com o entendimento? Quando é? É simples. Nós hoje já cantamos com entendimento? Sim ou não? Quando foi que todos nós cantamos com entendimento? Os 2 hinos de quê? Da harpa, os cantos congregacionais. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. É cantar com entendimento. O Joabe cantou com entendimento. Cantou com entendimento, ele cantou em português, né? E os meninos cantaram com entendimento, o pessoal da Libras, apesar de fazendo gestos, mas é a linguagem que eles entendem, eles cantaram com entendimento. Agora, se de repente você é tomado e começa a cantar um hino que você nunca viu, um hino que não tem aqui na terra, e você começa a cantar em línguas, então já está cantando com o que, meus irmãos? Com o Espírito. Louvado seja Deus. E quem não tem esse dom, peça a Jesus, irmão. É coisa gostosa e linda, é coisa maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmãos amados, eu não sei, voltando a Atos capítulo 14, ou capítulo 2, versículo 14, eu não sei quanto tempo eles ficaram falando em línguas. Eu não sei quanto tempo os 120 ficaram falando em línguas estranhas. Mas parou, porque o dom de línguas não é para ficar a vida toda, no sentido assim, o culto todo, né? Não é para ficar o culto todo. O culto é dosado, a liturgia é dosada. E os dons, eles são intervenções de Deus. O culto tem uma liturgia. Como é a liturgia assembleiana? Cada igreja tem a sua liturgia. Mas em regra geral, os evangélicos, agora eu vou falar da Assembleia de Deus, que é a nossa igreja. O que é liturgia? Liturgia é a sequência do culto. É o que vai acontecendo no culto. Nossa liturgia é, primeiro, os cantos congregacionais, que são os hinos da harpa. Que tem igreja que não canta mais, tem igreja que não canta. Mas a liturgia correta é cantar os hinos do nosso cenário. Se ora a Deus, faz uma oração antes do culto, canta 2 ou 3 hinos da harpa, depois pode cantar uns 2 hinos avulsos, né? Esses hinos mais recentes, que também são válidos, tem hinos bonitos, tem hinos cristocêntricos, hinos mais recentes que não estão na harpa, pode cantar mais 1 ou 2, e depois vai ouvir os órgãos musicais, é o nosso costume litúrgico, vai ouvir as crianças, vai ouvir os adolescentes, vai ouvir os jovens, vai ouvir as senhoras ou os senhores, e depois se ora e se lê o quê? Se ora e se lê a
palavra. Depois tem o ofertório, enquanto os grupos ou alguém louva o Senhor. Isso chama-se liturgia. Depois tem a pregação de quê? Depois tem a pregação da palavra. E depois tem a oração final e a bênção. Geralmente se faz antes do final, se faz um apelo, se faz um convite. Isso chama-se liturgia. Esse ritmo, esse ritual, chama-se liturgia. Agora, o que é a intervenção de Deus na liturgia? O que precisa é Deus descer e interferir na liturgia. Quando é que Deus interfere na liturgia? Nós estamos na nossa liturgia, mas Deus pode interferir? Ele é soberano para interferir? Sim ou não, meus amados irmãos? Sim. Então é quando há manifestações espirituais. Se houver uma profecia, foi Deus que interveio na liturgia. Se houver um cântico espiritual, foi Deus que interveio na liturgia. Se houver uma manifestação de línguas com interpretação, foi Deus que interveio na liturgia. E nós estamos pedindo: Senhor, venha intervir nas nossas liturgias. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus? Amém. Então, eles pararam a manifestação e agora chegou a hora da pregação. Glória a Deus. Vamos ver o versículo 14, por favor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro, porém, levantou-se, pôs-se em pé, com quem? Vamos fazer uma observação. Com quem, meus amados irmãos? Com os 11. Com os 11. Pedro era o pastor sênior, era o pastor principal, era o pastor, vamos dizer, que presidia. Mas ele se levantou, mas os outros pastores, os outros apóstolos não ficaram longe. A Bíblia diz que eles se levantaram junto com quem, meus amados irmãos? Com Pedro. Estava falando com o pastor Aurélio. Por que é que nós temos esse costume? Eu estou aqui ministrando, nas nossas igrejas os dirigentes estão ministrando, mas os nossos pastores, eles não ficam lá no meio do povo. Algumas Assembleias de Deus já estão fazendo isso. O púlpito fica vazio, uma banda no púlpito e luzes acendendo e apagando, uma coisa horrorosa. Glória a Deus. E os pastores no meio do povo. Mas a minha Bíblia diz, isso aqui foi o Espírito Santo que mandou escrever, que quando Pedro se levantou, os demais apóstolos se levantaram e ficaram ao redor de quem, meus amados irmãos? De Pedro. Então, eu não pretendo mudar esse costume, porque ele vem do dia de Pentecoste. Eu quero vocês perto de mim. Amém? E vocês queiram os auxiliares de vocês, os presbíteros, os evangelistas, perto de vocês, porque foi assim no dia de Pentecoste. Pedro se levantou e os 11 se levantaram e ficaram ao redor dele. As igrejas antigas, quem estuda arqueologia bíblica e arqueologia da história da igreja, as igrejas antigas, as basílicas, o que era uma basílica? A basílica era os armazéns grandes do Império Romano. A palavra basílica vem do grego. Basílica quer dizer prédio do rei, porque as basílicas eram os grandes mercados, e eles foram doados à igreja. Quando a igreja alcançou a liberdade, aqueles grandes prédios do governo foram doados à igreja para ser as casas de oração. Por isso que ainda hoje em algumas religiões chamam basílica. Basílica vem de prédio do rei, em grego quer dizer edifício que pertencia ao rei. E o rei entregou para que fizesse igrejas. E nas basílicas, a arqueologia prova que no púlpito, no altar, tinha um semicírculo de mármore. Geralmente um banco, feito um semicírculo ao redor. Como vamos dizer, um semicírculo dali, passando por aqui, até o outro lado, onde se sentava o presbitério. Aleluia! Então esse nosso modelo vem dos apóstolos e passou pela igreja antiga. Como a maioria do povo não conhece história, aí fica criticando a gente. Os pastores da Assembleia de Deus, fica aquele monte de gente atrás, pois foi o apóstolo São Pedro quem ficou em pé
e um monte de pastores atrás dele. Aleluia. E vai estudar arqueologia que as igrejas antigas também eram assim. Um semicírculo de mármore, um banco de mármore enorme, o banco do pastor bispo, do pastor sênior, destacado, e todo o presbitério ao seu redor. Se não é um mandamento, mas está aqui uma instrução. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós vamos continuar com esse costume. Levantou-se Pedro e levantaram-se. Não foi todo o povo que se levantou. Quem foi que se levantou e ficou perto de Pedro? Quem foi, meus amados irmãos? Os 11. Os 11. Quem pode dizer amém? Quando alguém perguntar a vocês por que a Assembleia de Deus lá de Alagoas continua com esse método antigo, aí você diga, vem de Pedro. Aleluia. Vem dos apóstolos. Passou pela igreja antiga, passou pela igreja medieval, passou pela reforma protestante, e nós não vamos abrir mão, nós vamos continuar do mesmo jeito. Bom, agora se alguém quiser abrir mão também, nós não vamos brigar de foice, nem vamos xingar, nem vamos criticar. Agora nós vamos permanecer com o modelo apostólico. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus? Respeitamos as outras opiniões e que alguém pedimos que nos respeite também. Amém? Que hoje em dia ninguém pode dizer nada contrário. Não é verdade, irmãos? Se você disser uma coisa que é contrária, o mundo se levanta contra você e eles querem lhe cancelar, não é? Glória a Deus, vamos cancelar ele. Cancela não, meu filho. Nem que você bota uma cancela na minha frente, o Espírito Santo mete os pés, derruba e eu passo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Louvado seja o nome de Jesus pela sua santa palavra. São pequenos detalhes que nós não podemos abrir mão de pequenos detalhes. Então levantou-se Pedro e levantou-se quem junto com Pedro, irmão? Os 11. Louvado seja Deus, os 11 apóstolos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aprendemos isso. Outra coisa que nós aprendemos é que Pedro explicou que o povo não estava, o que, irmão? Não estava embriagado. Agora vamos ver uma coisa interessante. Atos 2:16. Vê que coisa linda. Atos 2:16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pronto, para aí. Irmãos amados, quando Pedro se levanta, ele vai pregar, mas antes dele pregar, ele começa a citar de cor, porque é difícil que ele estivesse com o rolo de Joel na mão. É difícil porque naquele tempo, irmão, não havia Bíblia como nós temos hoje. Eram rolos, os livros bíblicos eram rolos. Ninguém podia carregar uma Bíblia completa, ninguém podia carregar. Cada livro era um rolo, e tinha livro grande como Salmos, Isaías, que dava, o livro de Isaías eram no mínimo 3 rolos. 3 rolos, porque não dava para ficar um rolo só, porque ficava muito grande e muito pesado. Eu não acredito que Pedro estava com a Bíblia naquela hora, porque não existia hoje a Bíblia impressa, e a gente carrega 66 livros num livro, e tem as Bíblias Slims, né, irmão? O que é a Bíblia Slim? Quem sabe o que é a Bíblia Slim? É a Bíblia magrinha, né? Glória a Jesus. Eu chego na loja, vou comprar, eu digo, meu amigo, nessa loja só tem roupa Slim? Ele diz, só. Eu digo, então vamos embora. Glória a Jesus para sempre. Não dá para mim não. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Pedro começa o seu sermão fazendo o quê? Ele começa seu sermão citando o que, igreja? Me ajudem. Profeta o profeta, Joel. O que, meus amados irmãos? Joel. Ele começa citando um texto interessante que possivelmente ele citou de cor. Porque o judeu decorava desde criança as sagradas escrituras. E ele, irmão, mas é interessante que Pedro, antes de Pentecoste, ele não cita a Bíblia. Você vê qual é o apóstolo que mais fala na Bíblia, nos evangelhos? Qual é o apóstolo que mais diz, se atravessa na frente e fala? Qual é o apóstolo que mais se atravessa e fala? Pedro. Mas é interessante que nos evangelhos Pedro não conhece de Bíblia, ele não tem afinidade com a Bíblia, ele não tem experiência com a Bíblia, ele tem pouca coisa da Bíblia, mas quando chega no dia de Pentecoste, parece que dá um estalo na mente de Pedro, e tudo que é de Bíblia aparece na mente dele. Aleluia, glória a Deus. Há um grande homem que diz que fez o maior orador do século XVII, chamava-se Antônio Vieira.
E esse homem, ele tem várias obras de sermões. Claro que tem coisas que não pertencem à fé evangélica, superstições, culto aos santos e muita coisa misturada. Porém, ele foi um grande orador e conhecedor da Bíblia. Ele conhecia muito as Escrituras. Eu já li alguns sermões desse homem. E disse que ele era estudante e ele era tapado, a mente era tapada. E ele pedia a Deus: Deus, me ajude, que eu quero ser inteligente, eu quero decorar a Bíblia, eu quero guardar, eu quero armazenar, eu quero desenvolver meus sermões. Irmão, e disse que um dia, as notas dele eram notas baixas, porque ele não guardava nada, ele não tinha uma mente boa. Quando foi um dia, disse que deu-lhe uma dor de cabeça, que a cabeça ficou rangindo, me ajudem, glória a Deus. Ou rangindo é uma coisa, glória a Deus. A cabeça ficou doendo e rangindo assim. E meus amados irmãos, aí disse que quando ele pensou que ia morrer de dor de cabeça, disse que deu um estalo, na cabeça. Diz que a partir daquele dia ele aprendeu tudo, a mente se abriu e ele aprendeu tudo. Tem muita gente precisando desse estalo, não tem? Quem quer essa dor de cabeça? Foi o Padre Vieira, glória a Deus. Ele deu um estalo, por isso que é chamado o estalo do Padre Vieira. Se você procurar na internet, você vai achar o estalo do Padre Vieira, que foi que ele deu essa dor de cabeça, e dessa dor de cabeça a mente abriu. Tem muita gente precisando dessa dor de cabeça, inclusive eu, glória a Jesus. Estou precisando dessa dor de cabeça para ver se a mente se abre mais. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que parece que no dia de Pentecoste deu um estalo na mente de Pedro. Dá para dar um glória a Deus, igreja? Irmão, quando o Espírito Santo vem, acontecem coisas extraordinárias. Quando o Espírito Santo vem, as pessoas viram pregadores, pregadoras. Deus levanta homem, Deus levanta mulher. Dá um estalo assim, jovens, adolescentes, crianças. Quando eu já participei de alguns derramamentos do Espírito Santo, irmão, é uma coisa fantástica. Dá estalo assim, e as pessoas ficam pregadoras, cheias de sabedoria, cheias de graça, conhecimento. Eu sou de um tempo que as pessoas aceitavam a Jesus, e parece que quando elas aceitavam Jesus já dava um estalo. Glória a Deus. Era assim ou não era, Genival? Pastor Genival, era assim ou não era? Dava um estalo, não era, Antoniel? Dava um estalo, e as pessoas... Eu sou de um tempo, irmão, lá em Delmiro Gouveia, eu não vou citar nomes, mas tem um menino que hoje está afastado do Evangelho. Irmão, esse rapaz, ele aceitou Jesus. A família, ninguém era crente. Nem era crente pai, nem era crente mãe, nem era crente ninguém. E esse rapaz aceitou Jesus, veio para a igreja e aceitou Jesus, irmão. E com poucos dias de crente, irmão, esse rapaz tinha um conhecimento bíblico fantástico. Jesus o batizou com o Espírito Santo. E esse rapaz, irmão, com poucos meses de crente, ele fazia pregações que nem todo obreiro, nem todo pastor sabia fazer as pregações que ele fazia. O que é isso? É natural? É não. É que quando o Espírito Santo vem, ele dá o estalo e você recebe. Ele dá o estalo e você recebe. Eu vi muito isso. Pessoas aceitavam Jesus num domingo, pessoas que não tinham vivência de igreja, pessoas que não tinham vivência de nada, abriam um versículo da Bíblia e pedia para pregar no outro domingo, com 15 dias, ali um versículo e as palavras fluíam, como se já fossem pessoas antigas na igreja. Aleluia. Foi o que aconteceu com Pedro. Até o dia de Pentecoste, Pedro, a mente dele era tapada das Escrituras, a mente dele era obstruída, louvado seja Deus. Mas quando foi no dia de Pentecoste, ele citou o livro de Joel, como se estivesse com a Bíblia aberta diante dele. Amém? Por que isso, pastor? Por que isso? Me explique, por gentileza, por que isso? Glória a Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que o homem medroso se transformou em um homem corajoso. O Espírito Santo, ele tem essa missão. Primeiro, lhe dá ousadia. O que é ousadia? Ousadia é coragem. Ousadia é atrevimento. Ele transforma o jovem medroso, ele transforma a jovem tímida em uma pessoa ousada. Não é ousada com enxerimento. Por favor,
Depois você vai sair beliscando a orelha das meninas e vai dizer que foi o pastor que mandou eu ser ousado. Não, senhor, não é ousado assim não. É ousado para pregar a palavra. Recebe uma ousadia, uma intrepidez, que é um sinônimo. Glória a Deus, irmãos. Quem era Pedro antes, irmão? Quem era Pedro antes? Era um covarde que negou Jesus diante de uma serva. Eu estive lá em Jerusalém, pela graça de Deus, algumas vezes, e lá tem uma igreja lá, e na porta da igreja, no pátio da igreja, tem uma estátua de bronze de Pedro, uma serva e os soldados em uma fogueira, e Pedro todo desconfiado, negando Jesus. Negando Jesus. Está lá, ele todo parecendo a caçota que escapuliu da boca da cobra. Glória a Deus, todo desconfiado. Uma estátua dele toda assim, a escrava falando assim, e o soldado romano assim com a lança, e ele olhando para o soldado com medo de ser furado, e negando Jesus. Mas aquele covarde que negou Jesus diante da criada no dia de Pentecoste, ele se levanta, ele toma a frente, ele abre a Bíblia, ele fala da palavra com ousadia, com intrepidez, para mais de 3.000 pessoas. Aleluia. Quem dá aleluia para Jesus, irmão? Isso é o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo não é para dançar. Às vezes acontece no espírito, não essas danças ensaiadas que tem hoje, não. Mas acontece no espírito, às vezes o crente dá um pulo, acontece do crente rodopiar, acontece do crente levantar os braços, baixar, fazer uma mímica profética. Eu também não posso bloquear isso, porque senão vai bloquear tudo do Espírito Santo na igreja. Mas hoje em dia tem igrejas por aí afora, irmão, que o culto todo é o povo, um tambor batendo e o povo dançando. Os irmãos já viram na internet essa presepada? Ele é bebê, ele é bebê, ele é bebê, ele é... Parece uma coisa que eu não posso dizer mais, não pode. Glória a Jesus, né? Antigamente podia, hoje não pode. Misericórdia, se disser, o mundo se acaba. Amanhã eu estou cancelado. Mas não parece, irmão? Não parece? Você vê aquela tudo rodando. Glória a Jesus, que marmota. Não. O batismo com o Espírito Santo não é para isso, não. Você recebe poder, você fala línguas, você se alegra, mas é para você receber ousadia, é para você receber poder para pregar a palavra, para pregar lá na faculdade, para pregar lá no colégio, porque tem gente que acha que é para pregar só no púlpito. Não, irmão, não, eu prego no púlpito, mas por graça de Deus eu prego na lanchonete, eu prego no restaurante, eu prego no posto de gasolina, eu prego na farmácia. O batismo com o Espírito Santo, nem todo mundo vai assumir o púlpito, nem todo mundo. Deus não chama todo mundo para assumir o púlpito, mas chama para ser testemunha. Glória a Deus. Eu ando com uma maleta no meu carro cheia de Novos Testamentos, e dou, às vezes eu passo meia hora comendo no restaurante e 1 hora, quando o restaurante é grande, de mesa em mesa, distribuindo o Novo Testamento e falando da palavra de Deus, falando de Jesus. Bendito seja Deus. Isso não é merecimento meu, não, é a graça. É porque Jesus me salvou e me batizou com o Espírito Santo. É para eu fazer isso mesmo. Isso não é vanglória, não. Isso aí é obrigação. Paulo disse: ai de mim, se não o quê? Anunciar o quê, meus amados irmãos? Ai de mim, eu vou ser castigado se eu não anunciar o evangelho. Porque é vantagem, porque o pastor é obrigação. É obrigação. Paulo disse: ai de mim, se não anunciar o evangelho. E eu digo a eles, olha, eu estou dando essa Bíblia a vocês, porque daqui uns dias vai ser proibido. Vocês leiam a Bíblia, porque daqui mais uns dias, escrevam, vai ser proibido distribuir a Bíblia. Você sabia disso? Se você não sabia, aproveite, distribua folheto e distribua a Bíblia, distribua o Novo Testamento. Eu estou falando com propriedade, já está tudo arquitetado para proibir. Já estão tirando a Bíblia das bibliotecas, dizendo que a Bíblia é um livro perigoso, irmão. Irmão do céu,
Qual foi a criança que já leu a Bíblia e ficou pervertida? Qual foi a criança que já leu a Bíblia e ficou pervertida? Nenhuma. Desconheço. Agora, os que não leem a Bíblia são pervertidos. Não todos, mas uma boa parte. É verdade ou não, irmãos amados? Uma criança criada no Evangelho, uma criança criada lendo a história de Davi e Golias. Quem é que vai ficar pervertido lendo a história de Davi e Golias? Quem é que vai perverter a mente lendo a derrubada do muro de Jericó? Nunca ouvi dizer. Só se foi a avó de quem disse isso. Eu não conheço a velha, pode ser que tenha sido ela. Não, senhor. A Bíblia, ela não perverte. A Bíblia, ela salva. A Bíblia, ela educa. A Bíblia edifica. A Bíblia faz um grande homem e uma grande mulher. Querem tirar as Bíblias das crianças. Agora, quando os caras estão presos, que cresce, que se perverte, que vai preso, aí eles dizem aos pastores: leva a Bíblia lá na penitenciária. Tira da criança, agora depois que a pessoa se perverte, levar para a penitenciária. Tudo bem, eu levo, louvado seja Deus, mas nós temos que dar a Bíblia ao povo, às crianças, aos adolescentes, aos jovens. E eu acho interessante que quando eu vou dar a Bíblia, aí tem criança com os pais. Aí eu digo: você já sabe ler? E aí eles dizem: sei não. Eu digo: mas eu vou lhe dar de presente, para você guardar. E quando você aprender a ler, eu brinco muito, sou muito brincalhão, aí você vai dizer assim: eu estava jantando com papai e mamãe e passou um velho barrigudo e me deu essa Bíblia. Ela vai esquecer isso? Vai esquecer? Vai nada. Ela pode esquecer de outra coisa, mas da minha barriga ela não vai esquecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu dou às crianças que não sabem ler, eu digo: guarde quando você crescer. Hoje em dia os meninos aprendem a ler com quantos anos mais ou menos hoje as crianças aprendem a ler? 5 anos, né? 5 anos. Menos de 5 anos já estão sabendo ler, né? Louvado seja Deus. Batismo com o Espírito Santo é para ter ousadia, ter coragem para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos amados, Pedro era covarde. Vamos ver São Mateus 26, 69. São Mateus 26, 69, por gentileza. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Prossiga. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Olha que homão. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Mas era um crentão, não é, irmão? Eita, crentão, glória a Jesus. Vocês conhecem alguém assim, que quando está lá no colégio: você é crente? Mãe é. Mãe é o quê? Diga: eu sou também. Que mãe é? Sou crente da Assembleia de Deus. Rapaz, tu é daquela igreja que grita, eu grito também. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Amém. Mas, pai, tu é daquela igreja, daquele povo que faz aquela zoada, e quem mais grita lá sou eu. Glória a Jesus. Não é verdade, irmão? Agora Pedro negou. Mas por quê? Porque ele ainda não era revestido de quê, irmão? Revestido de quê, irmão? Poder. Por que é que essa geração fraca que temos aí, essa geração Nutella, de crente fraco, de crente desanimado, de crente que se envergonha do Evangelho, é falta do revestimento do Espírito Santo. Porque quando a gente é revestido do Espírito Santo, não faz medo. Eu me lembro de Valdir Bícego, ele pregou aqui neste altar, nesta plataforma muitas vezes. Era um galego, ele parecia um alemão, era um pastor de São Paulo, do Ministério do Belém. Irmão, aquele homem era usado por Deus. Era usado e ousado na palavra. Essa igreja muitas vezes estremeceu com ele pregando aqui há mais de 40 anos, 30, 40 anos. Valdir Bícego, infelizmente, foi embora de uma forma trágica, que eu não vou nem dizer aqui, foi uma forma trágica.
Glória a Deus. Mas morreu crente em Jesus. Foi um problema que houve alguém malvado. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Valdir Bispo, ele contou aqui neste púlpito que ele não era crente e foi crente, jovenzinho. Mas ele disse que ele carregava a Bíblia escondido, carregava a Bíblia com dificuldade para os colegas não saberem. E meus amados irmãos, quando foi um dia, numa vigília, Jesus o batizou com o Espírito Santo. Irmão, ele disse que falou tanta língua lá em São Paulo, na vigília. Falou tanta língua que era em tempo da língua voar no chão. E ele falou língua, e terminou, todo mundo se levantou, e ele ficou de joelhos falando línguas, batendo palmas e se alegrando, e o fogo pegando, Aí o pastor disse, espera aí, irmãos, hoje à tarde, já era 5 horas da manhã, hoje à tarde vai ter concentração. E Jesus batizou Valdir, ele é quem vai pregar. Ele parou de falar em língua na mesma hora. Glória a Jesus. Isso nunca tinha pregado, disse que na hora deu um banho de água gelada. Aí pronto, acabou-se o fogo. Quando foi à tarde, ele foi para a concentração e era numa praça, ficou detrás de uma árvore. Mas sempre tem os dedos duros, não é verdade, irmãos amados? Um dedo duro falou para o pastor, Valdir está ali. E o pastor disse, Valdir vai dar a mensagem da tarde. Um testemunhou, outro testemunhou, cantaram hinos. E Valdir, e ele disse que veio se tremendo. Mas irmãos, que quando pegou no microfone, desceu do céu um turbilhão. E ele pregou com ousadia do Espírito Santo naquela praça. E depois daquele dia, nunca mais parou de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o batismo com o Espírito Santo é para dar ousadia. Por que é que a Assembleia de Deus chegou a ser a maior igreja pentecostal do Brasil e talvez a maior do mundo? Por quê? Por causa do batismo. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. Não é porque nós somos iguais, nós somos diferentes, mas não somos melhores. Somos diferentes, mas porque nós chegamos aos rincões, chegamos aos matos, chegamos aos engenhos, chegamos aos sertões, chegamos às brenhas, chegamos às cidades e chegamos aos sítios. Não foi por outra coisa, não é porque nós somos melhores, é por causa do batismo, do revestimento de poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. E os cessacionistas, aqueles que não creem, os cessacionistas, coitado, não vai muito longe. Não é por nada, é porque ele rejeita o poder, rejeita a graça. Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, era um covarde que negou Jesus diante das servas. E agora, cheio do Espírito Santo, ele se levanta, glória a Deus, e ele agora dá um estalo na mente dele. Jesus abre o entendimento dele e ele começa a compreender as Escrituras. O curso teológico é bom e é necessário. O curso teológico é bom e necessário, mas esse estalo para entender as coisas, para saber falar, para saber pregar, para saber explicar, é um estalo dado pelo Espírito Santo. Eu sou formado em teologia, tenho um curso superior de teologia, mas eu não confio nisso. Porque se o Espírito Santo não der esse estalo na mente da gente, a gente nunca vai conseguir sucesso na pregação. É o estalo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre desta noite. Jesus é quem abre o entendimento. Lucas 24:45, é Jesus quem abre o entendimento para compreender as Escrituras. A teologia é boa e eu recomendo que quem não fez teologia se matricule. Nós temos uma faculdade aqui, que é uma faculdade pentecostal, a nossa FATEAL aqui ao lado, e nos núcleos que estão por aí afora. Você pode fazer, que é bom, mas o estalo só quem dá é o Espírito Santo de Deus. A teologia ajuda, mas o estalo quem dá é o Espírito Santo. Vamos ver isso, São Lucas 24:42. Então abriu-lhes 45, glória a Deus. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem diz amém? Diga comigo, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem o que, meus irmãos? Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É Deus quem abre.
É Deus quem dá um estalo, como aconteceu com o rapaz do século 17. É Deus que dá um estalo e você fica conhecendo, e você abre a Bíblia e você prega e você explica. É Deus. Vamos orar: Senhor, derrama teu Espírito Santo. Derrama teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem faz o estalo na sua mente para você. Aleluia. Eu vi muitos jovens, irmão, receber esse estalo. Infelizmente alguns não vigiaram e hoje estão à margem do caminho, estão caídos. Mas eu já vi esse milagre. Eu já vi muito esse milagre. Jovens que não eram crentes, que nunca se criaram na escola dominical, não sabia nada de Bíblia, e do nada começa a pregar, e prega com unção, e prega com graça, e prega com revelação, e prega com esclarecimento. Eu já vi este milagre. Eu já vi. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, por quê? Porque veio esse turbilhão de mensagens bíblicas. Qual foi o livro que Joel... pronto, já disse tudo. Qual foi o livro que Pedro tomou como base? Qual foi o livro que Pedro tomou como base? Joel. Se vocês não souberem, vocês precisam estalo. Glória a Jesus. Que eu acabei de dizer, não é, irmão? Está precisando de um estalo, não, está precisando de um papoco na cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que... Por que Pedro foi falar da Bíblia? Por quê? Porque o Espírito Santo e a Bíblia, eles são inseparáveis. Diga comigo: o Espírito Santo e as Sagradas Escrituras, são o quê? Inseparáveis. São inseparáveis. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de Bíblia. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio da palavra, porque o Espírito Santo foi quem inspirou. Quem foi que inspirou a Bíblia? Quem foi que deu a guia para os apóstolos e os profetas e os agiógrafos escreverem a Bíblia? Quem foi que guiou? Quem foi que inspirou? Quem foi que deu a direção? O Espírito Santo. O Espírito Santo e a Bíblia, eles andam de mãos dadas. Quem é cheio do Espírito Santo vai falar de Bíblia inevitavelmente. Deixa eu dizer para vocês. Vocês sabem quantas vezes Jesus faz citação nos evangelhos? E os irmãos sabem que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles são apenas o resumo. Você sabia que os 4 evangelhos, eles são apenas o resumo? Uma súmula? Porque João disse, vamos ver em São João, no último versículo de São João 21, o último versículo. Olha aí o que foi, os evangelhos, o que é que são. São João 21, o último versículo, por favor. São João 21, o último versículo. 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Evidentemente, vocês são pessoas estudiosas, vocês sabem que isso é uma figura de linguagem. No tempo antigo não, no método antigo de ensino, na decoreba, ou aprendia, e se não aprendia, palmatoria, glória a Jesus. E aprendia. Agora, com esse negócio construtivista, a pessoa é quem constrói o seu ensino, a pessoa é quem vai fazer como... meu irmão, dá isso que daí. A educação mais fraca do mundo. Nós estamos perdendo para países da África. Nós estamos perdendo para países da África em educação. Educação pífia. Educação por causa desse método que está aí. Esse método daquele homem, deixa para lá, senão o neto dele vem me processar. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos na Bíblia que, quem sabe dizer isso aí, o que é esse versículo, gramaticalmente falando? Quem sabe dizer, se fosse escrito o mundo inteiro não caberia. Isso pastor, isso é uma mentira? Não, não é uma mentira. Isso aí é uma hipérbole. É um recurso literário chamado hipérbole. Não é uma mentira.
É uma hipérbole. Por exemplo, Davi disse: meu leito fica nadando nas minhas lágrimas. Davi, você já sabe que parece que é o Salmo 6. Davi diz: meu leito fica nadando nas minhas lágrimas. Lágrimas é a pessoa chorar para encher o quarto e a cama ficar assim. Glória a Jesus. Então, pastor, tem mentira na Bíblia? Não, meu filho, deixe de ser ignorante. Isso não é mentira, isso é um recurso literário chamado hipérbole, que é uma forma exagerada de mostrar uma verdade. A Bíblia não tem mentira. Isso é um recurso literário chamado hipérbole. Mas o que é que João está dizendo? O apóstolo São João, ele está dizendo que tem muita coisa que não está na Bíblia. Tem muita coisa que o Espírito Santo só deixou registrar aquilo que é necessário. O Espírito Santo deixou registrado só o que precisa para nossa salvação, para nossa sabedoria, para nós vivermos. O que tem aqui é suficiente e é suficiente. Amém? Quem diz um amém forte para Jesus nessa noite? Pedro, quando se levanta cheio do Espírito Santo, qual é o livro que ele cita? Qual é o livro que ele cita? Joel. Joel 2:28, ele cita na lata. Meus amados irmãos, Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele, como Deus, não precisava ser cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz: o verbo se fez carne. Como homem, Jesus sabia da Bíblia. E Jesus citou a Bíblia. Eu mandei fazer uma pesquisa hoje na internet e descobri que Jesus citou a Bíblia 60 vezes. 60 vezes Jesus citou o Antigo Testamento. O apóstolo São Paulo, em suas cartas, ele cita o Antigo Testamento 80 vezes. Diga comigo: Jesus citou o Antigo Testamento 60 vezes. E Paulo citou o Antigo Testamento 80 vezes. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, eles são cheios de Bíblia. Eles são cheios de conhecimento bíblico. Porque a Bíblia é a espada do Espírito. Por que é que a Bíblia e o Espírito Santo andam juntos? Por quê? Porque a Bíblia e o Espírito Santo andam juntos. Está em Efésios 6:17. Carta de São Paulo aos Efésios 6:17. Por favor, que seja lido. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem diz amém em nome de Jesus? A espada é uma ferramenta, é ou não é? Serve para quê a espada? Ela serve para quê? Cortar. E Paulo disse que a ferramenta do Espírito, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, obviamente, indispensavelmente, ele tem que ser cheio da palavra. Porque a palavra é a ferramenta com a qual o Espírito Santo trabalha. É a palavra que o Espírito Santo usa. Irmãos, os primeiros pentecostais, olha para cá, irmão. Os primeiros pentecostais, a maioria, eles eram do Brasil do analfabetismo. Você sabia disso? O Brasil do analfabetismo. Até os anos 70, o índice de alfabetizados no Brasil era baixíssimo. Você sabia disso? Inventaram até o Mobral. Quem alcançou o Mobral? Quem conheceu? Levante a mão. Ainda tem muita gente. O resto já morreu, só ficou a gente. Glória a Deus. Mobral era Movimento Brasileiro de Alfabetização. O governo daquela época promoveu a alfabetização. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros não sabia ler e nem sabia o que, meus amados irmãos? Escrever. Aí fizeram o Mobral. Quem sabia ler, ensinar quem não sabia, ganhava um dinheirinho do governo. Na sua casa fazia uma sala de aula. Na sua casa fazia uma sala de aula com quadro negro. Eles davam o quadro negro, davam o giz, e uma pessoa ia ensinar os vizinhos, os amigos. Eu sou do tempo que quem sabia ler cobrava para fazer carta para São Paulo.
Quem alcançou isso? Quem alcançou? Quem sabia ler, aí vinham os vizinhos: fulano, faça uma carta para mim que eu lhe dou 1 cruzeiro, glória a Jesus. Aí a pessoa fazia a carta. Vem aí, chega, faça outro que eu lhe dou 2, fazia a carta. Agora eu toda a vida, não sei como foi, nunca ganhei 1 centavo, só fazia de graça. Agora o que é que acontece? Sabe como era a saudação? Era assim, a carta era assim: fulano de tal, abraços ao longe. Quem se lembra dessa frase na carta? Abraços ao longe. Glória a Deus, era assim. Eu fiz muita carta para quem não sabia ler, né? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a Bíblia e o Espírito Santo, eles são inseparáveis. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito Santo te usa, mas ele te usa você pregando a palavra. Leia a Bíblia. Mas como eu ia dizendo, os primeiros pentecostais, eles não sabiam ler, a grande maioria não sabia ler. Mas eles ouviam. Eu ainda conheci presbítero que não sabia ler. Ele mandava alguém ler, alguém da igreja ler, ele ia dirigir o culto, mandava alguém ler, a pessoa lia e ele pregava o que a pessoa leu, porque ele não sabia ler. E na igreja primitiva também foi assim. Muitos pastores da igreja primitiva, presbíteros da igreja, muitos pastores, bispos da igreja primitiva não sabiam ler. Às vezes, irmão, tinha gente nobre na igreja que sabia ler, mas o pastor era quem tinha a chamada de Deus, não sabia e era o pastor. E a pessoa, o que sabia ler, lia, e o pastor pregava. E Jesus salvava, curava e batizava no Espírito Santo. Quem diz aleluia para Jesus nesta noite? Amém? Então, Jesus citou a Bíblia quantas vezes? Quem sabe dizer quantas vezes Jesus citou o Antigo Testamento? 60. O apóstolo Paulo quantas vezes citou o Antigo Testamento? 80. E Pedro, como ele só tem 2 cartas pequenas, e Atos que ele fala algumas coisas, segundo os estudiosos, Pedro citou a Bíblia 20 vezes. Mesmo com 2 pequenas cartas, e mesmo com as poucas falas de Atos, ele ainda cita a Bíblia 20 vezes. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem que conhecer as sagradas. Jovens, leiam a Bíblia, conheçam a Bíblia, porque vai chegar tempo, eu não sei se vou alcançar, mas talvez vocês alcancem o tempo que a Bíblia será confiscada. Pastor, isso é teoria da conspiração? Não, meu irmão, é visão. É que a gente está vendo o que está acontecendo. E a coisa é como o funil. O funil, a boca dele é larga, mas à medida que ele vai descendo, ele vai o quê, meus amados irmãos? Afinando, estreitando. Vai afinando tanto que a lâmpada se apagou. E depois acendeu de novo, né? Leiam a Bíblia. Vocês sabem o Salmo de cor? Sabem um capítulo da Bíblia de cor? Quem sabe o Salmo 23 de cor aqui? Quem sabe o Salmo 23 de cor? Vou citar. Não bota na tela não. Vou citar e quem sabe vai ler comigo. Todo o Salmo. O Senhor é o meu pastor. Não é e nada não. É vírgula, nada. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para Jesus? Levante a mão e venha à frente. Vai haver um grande derramamento do Espírito Santo.
vai haver um grande derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Quem quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como Salvador, que ainda não fez essa decisão, levante a mão e diga: eu, pastor, eu vim aqui, estou sentindo a chamada de Deus para servir ao Senhor. Aleluia. Tem alguém nesta noite que está sentindo a chamada de Deus para servir ao Senhor? Se não há, que Deus abençoe grandemente. Pastor Luiz está aqui? Luiz, vem cá, Luiz Ferreira, vem fazer esta oração. Amém. Quem necessita das orações? Quem vai pedir o batismo com o Espírito Santo? Quem não é batizado ainda no Espírito Santo? Levante a mão. Ainda não falou em línguas pela primeira vez. Graças a Deus já tem muitos adolescentes batizados. Peçam para Jesus batizar vocês. Mas é para receber o quê? É para receber o quê, irmão? O poder, ousadia e revelação para pregar a palavra. E eu já disse a vocês que pregar não é só aqui. Jesus disse, onde foi que Jesus ganhou a mulher samaritana? Me ajude. Foi num púlpito assim como este. Não foi Jesus ganhou a mulher samaritana? Num púlpito de madeira desse, trabalhado, caro. Foi assim ou não foi? Onde foi que ele ganhou a mulher samaritana? Na beira de quê, irmão? Onde foi que Jesus ganhou Zaqueu? Onde foi que Jesus ganhou Zaqueu? Foi num púlpito assim com o microfone Shure. Onde foi que Jesus ganhou Zaqueu? Na figueira, no meio da rua. Me ajude, diga a outra pessoa que foi ganha assim. Zaqueu, aliás, Mateus, onde era que Mateus estava? Quando Jesus pregou para ele, chamou, onde era que ele estava? Na alfândega do trabalho. E os apóstolos, quando Jesus chamou, eles estavam trabalhando aonde? Onde eles estavam trabalhando? Na pesca. Então, púlpito é para poucos, mas testemunhar é para todos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por esta maravilhosa palavra, a qual penetrou nos nossos corações e edificou a nossa alma. Muito obrigado por mais uma vez usar o teu servo para falar conosco. Ó Deus, tu és um Deus que fala e o homem é transformado. Deus, eu quero te pedir a tua bênção para com a tua igreja. Transforma aqueles que precisam de transformação, como Pedro, e faz do mesmo um pregador da tua palavra. Ó querido Deus, eu quero te agradecer por tudo e te pedir, leva a tua igreja em paz, guarda, usa os teus servos pelo caminho. Ó querido Deus, seja conosco em tudo, nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Dê a paz do vizinho e diga para ele que Bíblia e Espírito Santo andam juntos.